Aleluia. Glória. Aleluia, Senhor. Como já tem dito, é uma mensagem forte. A mensagem em si já fala, né, gente? A mensagem em si ela já diz tudo. Aqui é um rei que caiu. Ele caiu, aleluias. O rei Acasias, filho do rei Acabe, quando ele estava reinando, né? Ele estava reinando ali e ele cai com uma queda do quarto do andar de cima, que no tempo de antigamente o povo costumava fazer andar em cima, fazia quarto, então ele tem uma queda, se machuca e adoece. Este rei Acasias, filho do rei Acabe. Quem não conhece a história do rei Acabe? Rei Acabe foi o rei o qual reinou sobre Israel, o qual fez muitas coisas que desagradavam o Senhor, pecava contra a palavra do Senhor. O rei Acabe, o rei que reinou sobre Israel, ele fazia muitas coisas mal perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque ele se casou com a Jezabel, esta mulher que adorava a Deus de Baal. E quando ele se juntou com esta mulher, que ele praticou mais coisas terríveis e desagradou a Deus no seu ministério, né? Durante o seu reinado. E ali ele veio praticar essas práticas aí. Naquele tempo ali tinha bastantes profetas, inclusive o próprio profeta Elias. Tinha um dos profetas também, homens de Deus, falsos profetas, que falavam coisas que Deus não estava mandando falar. Eles profetizavam ali coisas que Deus não estava mandando eles profetizar. Então, só que Acabe, como ele fazia coisas que eram mal aos olhos do Senhor, profeta de Deus, ele ia falar contra Acabe. Ele ia falar, os profetas falavam, mas falava a verdade, falava aquilo que o profeta estava precisando ouvir. Ou seja, Deus ele nunca mente. Quando nós estamos precisando ouvir uma palavra da parte de Deus, quando nós estamos passando por algo, alguma coisa que nós estamos praticando, que muitas das vezes está desagradando o Senhor, jamais o Senhor vai trazer um profeta aqui para falar só que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, jamais. Deus vai orientar por quê? Porque importa que todas as almas sejam salvas. Deus se preocupa com a nossa salvação e não com nossa vida, como nós estamos, se nós estamos bem, aleluia, se nós estamos, aleluia. Ele se preocupa sim por lado bem materiais. Só que primeiramente ele olha para a nossa alma, para a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Levantar alguém para falar a verdade. E naquele tempo não era diferente. Deus usava os profetas ali para falar, aleluia. E pelo intermédio dos profetas, sempre que um profeta ia chegar até Acabe, e ali ele falava algo que Acabe não gostava, porque Acabe estava fazendo coisas que perante ao Senhor, o Senhor não agradava, principalmente que ele adorava outros deuses estranhos. Então sempre os profetas iam ali exortar ele, e ali ele não gostava. O que ele fazia? Ele caçava esses profetas. Jezabel ela fazia o que? Mandava matar os profetas que era da parte de Deus naquela época. Jezabel mandava falar para Acabe para que colocasse o soldado dele, para que matasse todos os profetas daquela época. Aleluia. Muitas das vezes Elias ele predizia contra Acabe e ele tinha que fugir da face de Acabe para poder que ele não fosse morto. E ali o que ele fazia? Ele pegava esses falsos profetas e trazia para profetizar para ele, para falar coisas para ele. Por quê? Porque ele estava querendo ouvir coisas que lhe agradavam, coisas que agradavam os seus ouvidos, coisas que agradavam a sua vontade, coisas ali que agradavam aquilo que ele estava fazendo. Só que quando vinha um profeta da parte de Deus, o que ele fazia? Ele mandava caçar, aleluias. Hoje no tempo que nós estamos vivendo não é diferente. Tem igreja que abre porta para os verdadeiros profetas, mas hoje no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí, aleluia, tem muitos templos grandes que muitas das vezes estão até lotados. Só que muitas das vezes a presença de Deus já não se encontra mais lá dentro. Por quê? Porque quando é o profeta que vai exortar, que vai falar aquilo que Deus está mandando, muitas das vezes prega, até prega, mas a
vez, uma única vez, não volta mais. Por quê? Porque eles preferem ouvir coisas que lhe agradam ali a sua vontade, que lhe agradam o seu coração, mas muitas das vezes nunca ouvir, aleluia, o que Deus tem para falar. Mas aí também nós estamos vendo também neste tempo também, que tem muitas igrejas também, como as igrejas humildes como esta aqui neste momento também, que abrem, aleluia, as portas para os profetas de Deus, aleluia, porque, aleluia, muitas das vezes, aleluia, inclina-se o ouvido para ouvir a voz de Deus. Só que muitas igrejas já não estão mais fazendo isso. Nós estamos vendo isso visivelmente, pastor. Nós vemos aí que tem pessoas aí, se o profeta chega lá não abençoar a igreja, não falar que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, o profeta não volta mais. Você quer ver uma coisa? O profeta pregar a mensagem da cruz, a mensagem da crucificação de Jesus, como já foi dito também nos louvores. Falar, pregar sobre o arrebatamento. Por quê? Porque nem todo mundo está mais à espera de Jesus. Tem pessoas que já estão desfalecidas da sua fé, como já foi dito nesta noite. Aleluia, não estão mais do que à espera de Jesus, porque acha que Jesus está demorando, acha que Jesus não vai voltar. Só que Jesus, ele nunca mente, mas as escrituras dele estão aí tudo se cumprindo. Aleluia, tudo no tempo certo dele. Aleluias. E aí nesse tempo, vê os profetas, faz o profeta, meditando aqui um pouquinho no texto aqui anterior, no capítulo do livro de 1 Reis, já no finalzinho do livro, nós vamos ver o profeta Micaias, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, do verso 14 em diante. Nós vamos ver o profeta se levantando, por quê? Porque o rei Acabe, ele se aliou com o rei Josafá, que era outro rei da época. Eles se juntaram. Era um rei o qual eles costumavam guerrear um contra o outro, mas se uniram. E eles se uniram para, aleluias, para enfrentar outros reis, porque naquele tempo era muitas guerras, eram as pessoas tomando terra uns dos outros. E o que acontecia naquele tempo? Aí eles se juntaram, eles se uniram. Só que nesse tempo que eles se uniram, Josafá vai falar para o rei Acabe, para ele consultar a Deus antes, se ele realmente poderia subir, aleluia, para a guerra. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Deus. Ele fala para consultar o Senhor, para ver se ele realmente pode subir para enfrentar a guerra contra os sírios. E o que o rei Acabe vai falar para Josafá? Ele vai falar que não ia consultar os homens de Deus, porque os homens de Deus, toda vez que ele consultava, os homens de Deus falavam mal, pregavam contra ele. Só que ele não queria ouvir a verdade, ele estava tampando o ouvido para não ouvir a verdade. Aí o que aconteceu? Aí Josafá fala, mas não tem nenhum homem de Deus nessa terra. Aí ele fala, tem um. Aí ele manda o servo dele chamar, que é esse Micaias. Ele chama Micaias, e Micaias vai até ele. No verso 14, a partir do verso 13 em diante, Micaias vai falar assim, ó. Depois, quando o mensageiro chama ele, ele vai falar no verso 14: porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disse, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramá, a Gileade, a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Nós meditando dentro desse versículo, o profeta, irmãos, nesse momento o profeta Miqueias, ele mentiu. Por quê? Porque ele temeu diante da face do rei, aleluia, do rei Acabe. Ele temeu que o rei Acabe o matasse. Aí o rei Acabe vai no verso 16, ele fala assim, ó: e o rei disse: até quando vez de conjurarei que não falarei
só a verdade, em nome do Senhor. O rei Acabe, ele está falando para ele: até quando que tu vai continuar mentindo? Porque eu quero que tu fale somente a verdade, no nome do Senhor. O rei Acabe logo percebeu, porque foi a primeira vez que alguém veio falar assim algo para o rei Acabe, algo que não era uma exortação. Aí ele foi falar a verdade. No verso 17 ele vai falar: então disse ele: vi todo Israel disperso pelo monte, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torna-se, aleluia, Senhor, torna cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? Ele está falando para que ele não subisse para a guerra, irmãos. Porque se ele fosse para a guerra, ele teve uma visão de Deus que o povo estava disperso como ovelha sem pastor. Porque, ou seja, o povo ia estar sem o rei, porque o rei ia morrer. Ele teve uma revelação de Deus que o rei Acabe ia morrer. Só que o rei Acabe atravessou a palavra do profeta e ele foi. Ele desacreditou e foi. E assim foi a morte do rei Acabe. Ele sobe a guerra. Quando ele sobe a guerra, ele é acertado pelas flechas e ele morre. Este rei Acabe, o rei que adorava a Deus de Baal, ele morre desta forma. E depois vem alguns reis, até que chega onde nós entramos na mensagem, que é este rei, o filho dele, Acasias. E este rei, ele fazia também coisas perante aos olhos do Senhor, que eram coisas maus perante os olhos do Senhor. Ele seguiu os passos do seu pai, fazendo que eram coisas maus aos olhos do Senhor. Ou seja, ele caçava os verdadeiros profetas, trazia falsos profetas para ouvir palavras que eram agradáveis aos seus ouvidos. Trazendo para o tempo de hoje, é melhor que nós ouçamos uma exortação do Senhor, que nos traz, aleluia, de volta para o caminho do Senhor, que nos mostra o caminho do Senhor, do que nós ouvir, aleluia, muitas das vezes uma palavra de um falso profeta, ouvir coisas que muitas das vezes Deus não está mandando falar, porque muitas pessoas às vezes desistem da fé, porque muitas pessoas às vezes falam que Jesus está demorando, está tardando, achar, aleluia, muitas das vezes o fato está pesado, porque muitas das vezes vem falso profeta, aleluia, e declara falsa profecia para a igreja, fala que Deus vai fazer isso na tua vida, só que quando chega no momento, aleluia, aquelas coisas não acontecem. Por quê? Porque não veio de Deus. Porque toda a profecia que existe da profeta de Deus na terra, existe muitos verdadeiros profetas de Deus. Só que aquela verdadeira profecia é aquela que se cumpre. Jesus Cristo falou, deixou bem claro no livro dos Evangelhos, como reconheceria os falsos profetas pelos frutos. O verdadeiro profeta são aquele que tem o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Ou seja, eu declaro, aleluia, a igreja sabe como é que eu sou homem de Deus, né? O que eu prego aqui dentro, não é o que eu sou aqui dentro, é o que eu vivo lá fora, é o que eu sou lá fora. É isso que identifica um homem de Deus ou não é de Deus, é o que nós somos verdadeiramente lá fora. Porque não adianta, eu posso pregar como for aqui, aleluia, só que no dia do arrebatamento, se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando, aleluia, os irmãos sobem e o pregador fica. Assim também os irmãos, se o pregador estiver pregando, os irmãos não estiver vivendo, aleluia, estiver vindo aquela palavra não quentinho do céu, aleluia, muitas das vezes os irmãos, aleluia, não, eu quero só uma palavra de bênção, aleluia, eu quero que Deus me abençoe com o carro, eu quero que Deus me abençoe com o carro, mas muitas das vezes não escutar a exortação do Senhor, aí quando chegar naquele grande dia, corre risco de ficarmos. Aleluia. Porque como eu já tenho dito antes, Deus se importa com a nossa alma, com a nossa salvação. É isso o que importa. Aí aqui esse rei, ele tem uma queda. Ele cai, se machuca, adoece. E o que ele faz? Ele envia os mensageiros para chamar quem? Ele vai chamar ele vai pedir os mensageiros para ir consultar a Deus de Baal, a deuses estranhos. E
Isso aqui Deus revela dentro da palavra, porque muitas das vezes quando nós falamos de exortação, que o pregador prega, muitas das vezes, para poder trazer aquilo que está muitas das vezes se afastando de Deus, para que volte, para que abra os olhos espiritual, para que enxergue o caminho de volta. Aleluia, muitas das vezes o pecado, quando fala de pecado que nos distancia de Deus, muitas das vezes as pessoas só pensam, aleluia, muitas das vezes no pecado, principalmente da carne, muitas das vezes só pensam em prostituição, muitas das vezes só pensam, aleluia, naquilo que está escrito lá em Gálatas 5, que são as obras da carne. Muitas das vezes só pensa que é bebedice, muitas das vezes pensa que é aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pensa que é fornicação, adultério, só que muitas das vezes não tem pecado, que às vezes é coisas pequenas, são coisas mínimas que nos afastam de Deus. Às vezes nós estamos nos afastando, nos privando daqueles pecados grandes, aleluia, orando para que Deus nos livre das tentações e fugindo da tentação que nós temos que fugir sim. Só que muitas das vezes nós não fugimos daqueles pequenos pecados, que muitas das vezes é aquele pecado onde ele está, o pecado da idolatria. Porque a idolatria não é só eu adorar o que Deus estranha. Aleluia, no momento que eu começo, aleluia, a tomar o tempo de Deus, o meu próprio celular ele torna um pecado contra mim, é uma idolatria. Eu me pego muitas das vezes adorando o que? O meu celular. Quero ver eu estar estudando uma mensagem para pregar, fazer a vontade de Deus, ou estar orando, estar meditando, aleluia, no Senhor, muitas das vezes está fazendo o quê? Aleluia, é isso. Às vezes quando nós deixamos de fazer algo para Deus, nós estamos idolatrando o que é uma TV. Às vezes nós assistimos uma novela, um filme. Não digo que nós temos que tirar o tempo de lazer, temos que tirar sim, que nós precisamos. Só que o que eu estou dizendo é que muitas das vezes Deus está chamando alguém para orar, Deus está chamando para jejuar, Deus está chamando porque Deus quer preparar para fazer uma grande obra. Só que muitas das vezes nós estamos com nossos ouvidos tampados para a voz do Senhor. E o Senhor está chamando pessoas nesta noite, está levando o crente, está despertando o crente nesta noite, porque Deus importa, aleluia, para fazer uma grande obra. Aleluia. Porque tem obra que nós temos que estar revestidos. Eu estava conversando com a minha esposa esse dia aí, e Deus tem coisas grandes para fazer atrás das nossas vidas, só que nós temos que estar preparados. Porque não adianta nada também nós meter a mão no arado também sem revestimento, pastor. Porque é o que acontece. Depois a gente começa a reclamar, falar que o fardo está pesado, porque às vezes nós pegamos fardo dos outros para carregar, só que a gente não está preparado. Aleluia. Aí ele vai e envia os profetas. Já estou finalizando já, irmãos. Ele enviou um mensageiro para consultar Deus de Baal. E o Senhor, imediatamente no verso 3, vem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor imediatamente fala para Elias: Elias, vai até o meio do caminho, encontra com os mensageiros do rei Acais, e fala para ele, aleluia, fala para ele que porque por ele, e pergunta para ele se Israel não tem Deus, se Israel não tem profeta. Pergunta para ele se Israel não tem profeta. Aleluia. Porque ele estava consultando a Deus de Baal. E quando Deus manda perguntar, ou seja, Deus estava mandando perguntar, porque era uma pessoa que já sabia, já tinha conhecimento, já tinha entendimento, já sabia, já estava lidando as mesmas coisas que os pais estavam lidando. Ele sabia quem realmente eram os falsos profetas e quem eram os verdadeiros. Aleluia. Só que ele preferia fazer o quê? Consultar o Deus de Baal, qual Deus o próprio pai dele também consultava. E o que Deus revela nesta palavra? Que muitas das vezes nós viemos para a igreja, até dentro da igreja, não só na igreja, mas em outros lugares também, para buscar da parte de Deus. Isso não é pecado. Para ouvir uma palavra da parte de Deus também não é pecado, nunca foi pecado. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que a voz de Deus ainda se encontra dentro da nossa casa, que a voz de Deus ainda se encontra no nosso quarto. Mateus 6 que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que o teu pai que está te vendo, aleluia, tu orando no culto, publicamente ele te recompensará. Aleluia. Glória. Não estou dizendo, eu quero que os irmãos entendam bem, que eu não estou dizendo que os irmãos não venham para a igreja. Mas eu estou dizendo o quê? Para os irmãos entenderem, porque nós temos que vir sim. Temos que vir porque Deus também usa a nossa vida também para falar com outras pessoas. Às vezes nós queremos só receber,
E às vezes Deus quer nos usar. Só que primeiramente para Deus nos usar, nós temos que levantar o altar dentro da nossa casa. É dentro do nosso quarto. Quando fala, entra no teu quarto e fecha a porta, que o teu pai, aleluia, que está vendo tu orando, aleluia, ao culto, te honrará publicamente. Ele está dizendo, não somente do quarto físico, porque tem pessoas que nem quarto tem, mesmo assim ouve, aleluia, Deus ouve a voz dele. Quantas pessoas que nem casa tem, aleluia, só que ora a Deus e ouve a voz dele. Quando Deus fala no culto, Deus está falando no relacionamento. Deus está falando para frente nesta noite. Se levanta porque, aleluia, aleluia, se levanta. Entra naquele teu quarto e fecha a porta e ora a minha, aleluia, meu culto, porque é Deus seu Deus, aleluia, tem Deus de Israel, aleluia, Aleluia. Aí às vezes nós queremos receber, só que às vezes Deus quer que nós tenhamos para dar. E como é que eu vou dar se eu estiver vazio, irmãos? Porque eu não posso me encher somente aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é um lugar de bênção, é um lugar de bênção sim. Só que Deus ainda quer mais de nós. Deus já quer mais. Deus quer que nós saiamos com esse mesmo entusiasmo que nós estamos aqui dentro, adorando a Ele, que nós adoramos também na nossa casa. Com esse mesmo entusiasmo, porque as bênçãos do Senhor, ela vem. Eu preciso, pregador, levantar a mão que Deus está te dando. Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Lá em Mateus 6 também, quando Jesus vai falar, aleluia, Mateus 6,33, que fala mais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No contexto desta palavra, Jesus vai falar que vosso Pai Celestial sabe muito bem do que vós precisam. Veja o lírio do campo, como é tão lindo, vestido, verdes. Veja os pássaros. Ele não semeia, não planta, não faz nada, mas mesmo assim o vosso Pai Celestial alimenta. Aí ele vai falar, e vós não sou mais precioso do que os pássaros, do que as florestas, e Deus também não abençoará vocês, Deus não cuidará de vocês. A floresta do campo, aleluia, nem o próprio rei Salomão foi tão bem vestido quanto as florestas do campo. E estas florestas que mais tarde serão cortadas e serão lançadas no fogo, e o vosso Pai cuida tão bem dela e não cuidará tão bem de vós. Aleluia, está dizendo, eu sei bem o que vós precisam, mas primeiramente tem que me buscar em espírito e em verdade, e todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aí, Tu és santo, fiel, maravilhoso. aí o profeta imediatamente vai. É outra coisa que me chama a atenção, porque a pessoa que ora, ela tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A pessoa que ora, que busca a presença de Deus, Deus fala o tempo todo com ele. Muitas das vezes não precisa nem de profeta, pastor. Deus mesmo desce, porque quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele rasgou o véu. No momento que ele rasgou o véu, aleluia, que desceu a descida do Espírito Santo. Aleluia, naquele momento ali, irmãos, é o momento que a separação que tinha entre a humanidade e Deus acabou naquele momento ali, porque no tempo de antigamente, no Velho Testamento, precisava de um profeta, tinha que consultar ao Senhor, e essa pessoa tinha que vir e falar com o profeta, porque o profeta era o intermédio da voz de Deus. Era o profeta, a pessoa ouvia a voz de Deus através do profeta. Só que hoje nós podemos ouvir a voz de Deus no momento que nós dobramos o nosso joelho, no momento que nós decidimos falar com Deus e abrir o nosso coração ao Senhor. O Senhor, ele está prontinho. E este profeta Elias era um profeta valente, era um profeta que onde Deus mandava ele ia, muitas das vezes até com medo, mas mesmo assim ele ia, porque o medo a gente já nasce com ele, o medo é normal também, só que não podemos deixar o medo nos travar. E esse profeta aí ele foi e falou para aqueles homens essas palavras, que por acaso não é profeta Israel, e porque ele estava adorando a Deus de Baal, foi consultar Deus de Baal, ele vai falar essa palavra para ele, que ele não levantaria da cama, que ele não ficaria curado, não ficaria bom, aleluia, mas ao contrário, morreria. Por quê? Porque ele atravessou a voz do Senhor e continuou. Deus usava o profeta para exortar, só que o que aconteceu? Ele continuou praticando os mesmos atos. Aleluia. Aí, quando chega mais para frente, o que acontece? Os mensageiros voltam pelo meio do caminho. Aí o rei fala, olha, eu mandei você ir lá, que vocês voltaram. Aí ele fala, não, nós encontramos um homem assim, 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 deu a característica de Elias, e ele falou assim, 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 entregou as mesmas coisas. Aí ele fala, ele já sabia quem era. Ele falou, Elias, o tisbita. Sabe o que é isso?
é reconhecimento. Porque quem é homem, que é mulher de Deus, as pessoas reconhecem. Querendo ou não, no lugar que você chega, as pessoas te reconhecem. Por que muitas das vezes a pessoa percebe o brilho que há em você? A pessoa fala, aquele homem ela é diferente, aquela mulher é diferente. Sabe o que é o brilho do Espírito Santo? É o reconhecimento, porque a pessoa que adora o seu Espírito em verdade tem reconhecimento. Querendo ou não, outras pessoas vão ter que reconhecer que você é homem de Deus. Querendo ou não, outras pessoas vão ter que reconhecer que você é mulher de Deus. Porque isso não vem de mim, isso não vem de você, mas está vindo do alto. Quando nós buscamos é aquilo que nós buscamos oculto. Aleluia, Deus mostra publicamente. É a presença do Espírito Santo. E Deus honra o seu servo. Aleluia. Aí ele percebe que é Elias. Eu vou parar por aqui que as horas não permitem mais. Mas depois o irmão medita na sua casa. E diante você vai ver, mais para frente, o rei ele vai mandar, ele vai enviar o capitão de 50, ou seja, o capitão com a guarda de 50 homens atrás de Elias. E Elias está lá no cume do monte. Só que dentro desses homens aí, Elias fala para esses homens que não desceria. Quando ele fala desce, o rei falou para tu descer. E ele não obedece a voz do rei. Ele decide obedecer a voz de Deus. Ele fala, não vou descer. Se eu sou homem de Deus, fogo do céu cairá e consumar a ti e a todos esses homens. E o fogo do céu desce e cai sobre aqueles homens. É a diversidade da vida. Isso aqui é a revelação de Deus, é a diversidade da vida. É porque muitas das vezes vem os obstáculos, vem a dificuldade para fazer o cristão desistir, vem as provas, para muitas das vezes o cristão aleluia desistir. Só que o que acontece? Ele não desistiu, ele não deu ouvido, aleluia, a voz ao contrário, a voz que está muitas das vezes, que fala no seu ouvido para fazer você parar, que fala muitas das vezes que fala que não está adiantando nada, que fala que muitas das vezes que você está aqui dentro da casa do Pai, mas sua família se encontra da mesma maneira. Eu não sei se é um filho nas drogas, eu não sei, aleluia, se muitas das vezes é uma cadeia, aleluia, eu não sei. Eu não sei se é uma porta de emprego fechada, eu não sei, aleluia, mas Deus sabe. Mas muitas das vezes o inimigo sopra no teu ouvido para falar, ó, existe esse Deus aí, ó, aleluia, como foi com Jó, amaldiçoou esse Deus aí, ó, para, não está dando em nada. Só que do outro lado vem a voz do anjo do Senhor, continua que eu sou contigo, continua que eu sou contigo, essa beleza não é para tu parar não, essa aleluia, Senhor. Maravilha, aleluia. Glória. Aí você vai meditar na sua casa, você vai ver ele falando isso aí aos homens. Vem três vezes, duas vezes exército de 50 homens para cima de Elias. E Elias deu com medo, só que Elias não desceu não. Elias falou a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, fogo do céu cairá e te consumará em todos os homens. Aleluia, a mesma coisa aconteceu. Ao que aconteceu, quando foi na terceira vez, quando veio os terceiros homens de 30, quando vem, esses homens, ele entendeu o recado imediatamente. O que esses homens fez? Esses homens aí, ele não fez a mesma coisa que os outros. Ele se prostrou diante de Elias e começou a adorar o Deus de Elias. Por quê? Porque quando você não se prostra para a diversidade da vida, a diversidade tem que se prostrar para você. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou passar adiante, porque a minha esposa sabe, quando eu falo de Jesus eu gosto muito. Então, se for para falar, a gente acaba fazendo uma vigília. Eu sei que tem muitos irmãos cansados de muito falar, e sim de ouvir, guardar no coração e praticar lá fora as palavras que foi dita aqui. E que os irmãos continuem nessa força, nessa fé. E a senhora agradecer essa rica oportunidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe o pastor, em nome de Jesus, pela palavra. Recebe essa palavra no coração da igreja. A palavra que nós temos que meditar bastante sobre nossas vidas, né? Nós estamos caminhando na presença do Pai. Vamos de Jesus Cristo. Eu queria levantar para adorar, vamos orar, para acabar esse encontro com Jesus.